Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar a oração subordinada substantiva. O que é isso? É a oração que exerce a função sintática de um sujeito, do objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou de um aposto. E ela também vai ter o valor de um substantivo. Essa parte aqui vamos ver lá no decorrer da nossa aula. Então vamos aqui, vamos direto. Ó. Vejam só, como é que a gente encontra essa oração subordinada num período? Vejam só como é simples. Sempre vamos procurar, no nosso período, vamos procurar conjunção integrante. Ou que, ou o se. Esse se aparece bem menos, ó. Então vejam só, sempre no período vamos ter a oração subordinada e vamos ter a oração principal. Olhem só, a partir dessa conjunção que, oração subordinada, e o que sobra é a oração principal. Sempre dessa forma. Vamos para a prática? Vamos ver como é que fica a classificação aí dessa subordinada substantiva? Começando pela oração subordinada substantiva objetiva indireta. Indireta porque vai exercer a função de um objeto indireto, aquele que tem preposição. Isso, o que é preposição? As palavrinhas mais usadas, o de, o em, o para, o a, o com, sempre são essas preposições as mais usadas. Claro que temos mais, mas essas daqui já está de bom tamanho. E aqui nós vamos trabalhar mais com a preposição de. Olha que fácil. Vamos pegar uma frase para ver como isso fica? Vamos lá. Se a gente disser, o professor gosta de que nos esforcemos nos estudos, pronto, aqui está o nosso período. Como é que a gente faz? Lembra da primeira dica? Achar a conjunção. Acharam aí? Ah, muito bem, a conjunção que. Aí, ó, quando antes aqui dessa conjunção, nós tivermos uma preposição, olha a preposição de, a gente estica um pouquinho e vai até o final aqui, ó. Até o final, oração subordinada substantiva. O que sobra, ó, é a oração principal. Fica fácil? Ora, dividir, isso é importante, certo? Porque quando a gente divide, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque toda a classificação que a gente vai ver durante essa videoaula, a gente vai sempre encontrar a resposta dessa classificação na oração principal. Sempre temos que dividir e depois olharmos para essa oração principal. Veja como vai ser isso até o final da nossa aula. Olhem só. Então vamos olhar para a oração principal agora. O que é que a gente acha? A gente acha aqui o verbo gosta, do verbo gostar, certo? E a gente faz uma brincadeira assim, ó. O professor gosta. Ei, o professor gosta. Ei, o professor gosta. Gosta de quê? Vejam. Fazendo a brincadeira assim, ó, a pergunta ela surge naturalmente. E essa pergunta ela é importantíssima, ó. De que? Esse de que aqui, ó, nós temos nessa perguntinha a preposição de. Pronto, se nós tivermos a preposição aqui na pergunta, está matada aqui a charada, ó. Essa oração subordinada substantiva vai se chamar objetiva indireta. Fácil assim, fácil assim. Teve uma preposição na pergunta objetiva indireta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Se eu disser assim, ele me convenceu de que eu estava certo. Como é que a gente faz? Acha primeiro a conjunção que, certo? Tem uma preposiçãozinha, ou melhor, a conjunção que, né? Tem uma preposiçãozinha antes, tem o de. Esticamos um pouquinho e vamos até o final. Oração subordinada substantiva. O que sobra? Muito bem, oração principal. Dividimos, agora olhamos para a principal e nós encontramos aí o seguinte, ó, convenceu do verbo convencer, né? A gente diz assim, fazendo uma brincadeira, ele me convenceu.
E aí ele me convenceu. De que? Certo? Olha a perguntinha. Tem preposição nela? Tem o de. Se tem a preposição, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É muito fácil. Ô professor, e se não tiver essa preposição aí na pergunta, então como fica? Pronto, já está resolvido. Agora, aí o próximo passo, que é objetiva direta. Pronto, tendo preposição, objetiva indireta. Não tendo preposição, objetiva direta. Muito fácil. E o que é essa objetiva direta? Vai exercer agora a função sintática de um objeto direto, sem preposição. Vamos ver como fica? Olhem só, nós dizemos assim, todos querem que você tenha sucesso profissional. Achamos o que? Lembrem, até o final, oração subordinada substantiva, o que sobra é oração principal. Olhamos para a principal, encontramos aí, todos querem. Ei, todos querem. Todos querem. O quê? Viram a pergunta? Tem preposição? Não, esse O é artigo, não é a preposição. Nenhuma daquelas que eu falei anteriormente. Se não tem preposição, objetiva direta. Muito fácil. Vamos para mais uma, ó. Você não me disse se voltaria logo. Cadê o que, professor? Lembre, pode vir o se, claro, mas raramente, né? Temos o se, a partir do se, oração subordinada substantiva, o que sobra, oração principal. Pronto, vamos para a principal e encontramos aí disse, do verbo dizer, né? Você não me disse. Ei, você não me disse. O que? Olha, a perguntinha apareceu naturalmente. Tem preposição? Não. Portanto, oração subordinada substantiva, objetiva direta, sem preposição. É muito fácil. Vamos ver uma outra, ó, fazendo sempre essa brincadeirinha. Agora é completiva nominal. O nome já diz tudo, ó. Completiva porque completa, nominal porque vem de nome. Portanto, vai completar o sentido aí de um nome, vai exercer a função sintática de um complemento nominal. Vamos ver agora, vejam só, mais uma dicasinha aqui, ó. Essa daqui, cuidado para você não confundir com a objetiva indireta, porque são parecidas. Vejam só, essa completiva nominal, nome já está dizendo, ó, nominal, nominal, nome, grave bem isso, nominal, nome, nominal, nome, vai completar o sentido de um nome. A objetiva indireta é um verbo. Essa é a diferença. As duas vão ter preposição. Vamos ver na prática como fica. Vamos lá. Nós temos assim, ó. Tenho certeza de que o mundo será melhor. Olha só que, tá certo? Tem a preposição antes, a gente estica um pouquinho. Oração subordinada substantiva. E aqui a oração principal. Eita! Agora nós vamos para a oração principal e dizemos: eu tenho certeza. Ei, eu tenho certeza. Certeza? Certeza de quê? Olha a perguntinha surgindo sempre naturalmente. Na pergunta encontramos a preposição de. Eita, é objetiva indireta ou é completiva nominal? Vamos lá. Fizemos a pergunta a quem mesma? Qual foi a palavra aí? Certeza. Certeza é do verbo certezar. Errou! Não tem o verbo certezar. Portanto, se não é verbo, é um nome. Se é um nome, completiva nominal. Facílimo. Vamos para uma próxima, ó. O povo tem medo de que a tecnologia invada a nossa vida. Olha o que, tá certo?
Antes tem a preposição, vamos até o final, oração subordinada substantiva. O resto, oração principal. Vamos para a oração principal, e aí, o povo tem medo. Ei, o povo tem medo. Sim, mas medo de quê? Medo de quê? Olha aí a perguntinha de quê. Tem preposição, e agora? Fizemos a pergunta a um nome ou a um verbo? Medo é nome ou é verbo? Medo é do verbo medar. Não temos o verbo medar. Portanto, é um nome. Se é um nome, completiva nominal. É muito fácil, né? E aí, eu quero chamar agora a atenção de vocês para o seguinte, para o uso da norma padrão, aquilo que a gente chama de certo, e o uso da linguagem informal, aquilo que a gente chama de errado, né? Vamos lá. O que é que acontece aqui? Nessa completiva nominal, nem sempre nós colocamos essa preposição na hora que nós falamos, na hora que nós escrevemos. Olhem só essa frase aqui. O povo tem medo. Eu disse de quê? Geralmente nós dizemos assim, o povo tem medo que. Nós omitimos essa preposição. Lembre, temos que colocar, veja que aparece na pergunta, quando colocamos o uso da norma padrão. Quando não colocamos, é linguagem informal. Olha, outra frase que nós dissemos, tenho certeza de que. Só que nós não falamos no dia a dia dessa forma. Nós dizemos como tenho certeza que. Lembre, no uso da norma padrão, tenho certeza de que. Fácil. Assim você faz com eu estou certo que. Não, eu estou certo de que tudo irá melhorar. Certo? Da mesma forma, a gente faz com a objetiva indireta. Olha a frase lá, relembrando. O professor gosta que nos esforcemos nos estudos. Nanina, não, esquecemos aí de colocar a preposição de. O professor gosta de que nos esforcemos nos estudos. Vale essa dica aí do uso da norma padrão. Vamos para frente. Vamos aprender agora uma bem facilzinha. A oração subordinada substantiva apositiva. Apositiva porque vai exercer a função de um aposto. O que é o aposto? É o termo que explica um outro anteriormente. Explica, esclarece melhor um termo anterior. É preciso saber tudo isso? Não. Olhe a dica que eu vou dar. E vai ficar muito fácil isso daqui, Olhem só. Nós temos na frase o seguinte, estou certo de uma coisa. Estou certo de uma coisa. Que a tecnologia invadirá a nossa vida. Eita! Como é que a gente faz? A partir do que? Oração subordinada substantiva, o resto é a oração principal. Certo? E agora, olha a dica de ouro. Quando a gente tiver esses dois pontos aí na oração principal, pronto, não quebre cabeça. Se tem esses dois pontinhos aí, ela vai se chamar apositiva. Fácil demais? Sim, ok, essa dica é bem prática, mas essa história de explicar, esclarecer um termo anterior. Olhem só, quando a gente diz o seguinte, tenho certeza de uma coisa. Coisa, mas que coisa é essa? A palavra coisa ela é muito genérica, né? Só que agora eu vou explicar o que é essa coisa. E a tecnologia invadirá a nossa vida, certo? E aí, isso está explicando que coisa é esta. Se está explicando, é um aposto, portanto, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Vamos para a próxima? Vamos lá. Se eu disser assim, Jesus disse isto, amai uns aos outros. Eita, cadê a conjunção? Sumiu! A conjunção aqui nem sempre aparece, mas se ela não aparecer, não tem problema.
Vimos aí os dois pontinhos. Depois dos dois pontos, oração subordinada substantiva, tá certo? O resto é a oração principal e, claro, se tem os dois pontos, ela é, muito bem, apositiva. Tá explicando alguma coisa aí, professor? Tá. Quando nós dizemos assim, ó, Jesus disse isto, mas e se isto? Podemos esclarecer, explicar o que é esse isto? Podemos. Amai uns aos outros está explicando o que é esse isto que Jesus falou. Se está explicando, se está esclarecendo, é a positiva. Facílimo. Já vimos aí 4 tipos de oração subordinada substantiva. Vamos para o nosso 5º tipo. É predicativa. O que é a predicativa? Vai exercer a função sintática de um predicativo. Predicativo, aquilo que atribui uma característica ao sujeito, ao objeto direto, ao objeto indireto. Nem preciso saber tudo isso. Nananina, não. Vou dar aqui dica que vai facilitar tudo isso. Vamos lá. Nós temos a frase assim, ó. A verdade é que a vaidade nos conduz à perdição. Como começamos? O que? A partir do que? Oração subordinada substantiva. O resto é a oração principal. E agora vem a dica de ouro. Olha só. Observe que antes dessa conjunção nós temos aí é. É do verbo ser. Pronto. Ó. Se nós tivermos aí o verbo ser, tá certo? Antes aí dessa conjunção, sempre na oração principal, ela é predicativa. Fácil assim? Fácil assim. Agora, é claro que você tem que lembrar, é o verbo ser. O verbo ser pode estar no presente, pode estar no pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Traduzindo isso, ó, pode ser é no presente, pode ser foi pretérito perfeito, pode ser era pretérito imperfeito, pode ser será futuro do presente ou pode ser seria futuro do pretérito. Pronto, ó, qualquer uma dessas formazinhas do verbo ser, ela é predicativa. Vamos para mais uma para a gente treinar? Nós temos assim, ó, o meu desejo é que você seja feliz. O meu desejo é que, ou melhor, vamos trocar o seguinte, ó. O nosso desejo era que tudo fosse resolvido. O nosso desejo era que tudo fosse resolvido. Temos a conjunção, certo? Oração subordinada substantiva, o resto é a oração principal. E agora, que nós achamos na principal, era, muito bem, era do verbo ser. Está aí, pertinho da nossa conjunção, portanto, predicativa. É muito fácil, né? Vamos agora para o nosso último tipo, chamada agora essa oração subordinada substantiva de subjetiva. Subjetiva porque vai exercer a função de um sujeito, do sujeito da frase. Eita, professor, não lembro bem como é que se acha o sujeito para encontrar aí uma oração. Temos dito, só que aqui nós temos 3 possibilidades para nós termos essa oração subordinada substantiva subjetiva. E é preciso que você preste um pouco mais de atenção, porque repetindo, são 3 possibilidades, 3 casos. Vamos lá. O primeiro caso, a primeira possibilidade é a seguinte, ó. Quando nós tivermos na oração principal uma expressão. Que expressão? Essas expressões aqui, ó. Pode ser é preciso, é necessário, é bom, é óbvio, é importante, é fundamental, é claro. Pronto, qualquer uma dessas expressões, certo? Estando na oração principal, ela é subjetiva. Vamos ver na prática? Vamos lá. Temos assim, é preciso que leiamos bons livros. Conjunção, lembrem sempre.
oração subordinada substantiva, o resto é a oração principal. O que nós achamos aqui na oração principal, a bendita expressão é preciso. Pronto! A subordinada aqui é subjetiva. É muito fácil. Vamos lá. Ó. Vamos para uma próxima frase. Dizemos assim. Ó. É claro que amanhã choverá. Olhem só o que até o final. Oração subordinada substantiva. O resto é a oração principal. O que nós achamos na oração principal, a expressão é claro. Pronto, se temos a expressão é claro. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Fácil? Vamos agora para o nosso segundo caso, a nossa segunda possibilidade. É o seguinte, ó, quando a gente tiver na oração principal um verbo chamado unipessoal. Que é isso, professor? Aquele verbo que é conjugado em apenas uma pessoa. Eita, mas eu sou meio ruim, professor, de conjugação de verbo. Tem uns dicas? Temos. Vamos colocar aqui alguns verbos unipessoais que podem aparecer nessa oração principal. Vamos lá. Pode ser o verbo acontecer, pode ser constar, convir, pode ser importar, pode ser parecer, surgir, pode ser suceder, pode ser ocorrer. Pronto, qualquer um desses verbos aqui aparecendo na principal, ele vai ser unipessoal, certo? E a oração, no caso, é subjetiva. Vamos ver na prática? Olhem só, nós temos assim: convém que os políticos façam a sua parte. Temos o que? Até o final, oração subordinada substantiva, o resto, oração principal. O que nós achamos na oração principal? Convém, do verbo convir. Pronto, não precisa fazer pergunta, não precisa quebrar cabeça. Se tem o verbo aí, convir, que é do verbo. Ou melhor, convém do verbo convir. Pronto, unipessoal. A oração é subordinada substantiva subjetiva. Facílimo. Vamos para uma próxima. Ó. Nós temos assim: nos dias de hoje, importa que aprendamos a usar as tecnologias. Ok, temos o que? Até o final, oração subordinada substantiva, o resto é a oração principal. O que nós achamos nessa oração principal? Importa, do verbo importar. É um verbo unipessoal. Não precisa fazer pergunta, não precisa quebrar cabeça. Ela é subjetiva. Facílimo. Vamos agora para o nosso terceiro e último caso. Ó. Nós temos agora o seguinte: quando tivermos na oração principal o verbo na voz passiva. Eita, não sei o que é voz passiva. Lembre, nós temos o verbo na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Passiva, o sujeito recebe a ação. Reflexiva, o sujeito pratica e recebe. Precisa saber de tudo isso? Não. Vamos aqui para dicas, para a coisa ficar bem fácil, bem prática. Olhem só, nós temos... vamos lá, vamos direto para a frase e a gente explica. Fica mais fácil. Temos a frase assim, ó. Foi informado que apresentaremos um trabalho amanhã. Eita, e agora temos o que? A partir do que? Oração subordinada substantiva e o resto é a oração principal. Aqui você já está craque nessa divisão, né? O que a gente acha na oração principal? Nós vamos achar aqui foi informado. E aí? É uma locução verbal, foi do verbo ser e informado termina em ado, tá certo? É o particípio do verbo informar. Lembre, amar eu faço amado, estudar eu faço estudado, resolver eu faço resolvido, partir eu faço partido. Lembre, o verbo terminado em ado ou ido está aí no particípio, geralmente terminado em ado e ido. Claro que tem outros, como fazer fica feito, dizer fica dito, mas vamos lá, vamos pegar esse terminado em ado e ido para ficar mais fácil.
Portanto, quando você tiver o verbo ser mais o verbo no particípio, locução verbal, o verbo está aqui na voz passiva, certo? Se está na voz passiva, oração subordinada substantiva. Fácil? Será que eu posso dizer essa frase aqui? Só posso dizer foi falado? Eu posso dizer de uma outra forma, professor? Pode. Veja aqui. Foi falado, eu posso transformar em um verbo mais um se e dizer falou-se. No caso, foi informado, né? Foi informado, eu posso dizer informou-se. Certo? Foi informado, informou-se. Pronto. Essa é uma outra forma de o verbo também aparecer e está aí na voz passiva. Então, pode ser uma locução verbal ou pode ser um verbinho mais o se. Vamos ver outra frase para ver como fica essa brincadeira. Vamos lá. Foi resolvido que tudo será desfeito. Foi resolvido que tudo será desfeito. E aí? Vamos lá, temos o que, tá certo? Esse que é oração subordinada substantiva, o resto é a oração principal. O que nós achamos aí foi resolvido. Foi do verbo ser, resolvido o particípio do verbo resolver. Termina em ido. Pronto, ó. Verbo na voz passiva, oração subordinada substantiva subjetiva. Podemos dizer foi resolvido, transformar aí em apenas um verbo mais se. Foi resolvido, resolveu-se. Facílimo? Pronto, temos essas duas formazinhas. Tomara que vocês tenham aprendido aqui a classificação. Dê sempre uma olhada, dê uma revisão nessas regrinhas que vocês percebendo bem, é fácil, basta um pouco de atenção. Agora nós vamos ver o seguinte, ó. Eu disse lá no início da nossa videoaula que essa oração subordinada substantiva, ela também tem o valor de um substantivo, certo? Então vamos ver como fica, ó. Se a gente disser a frase assim, esperei a sua saída. Nessa frase nós temos apenas um verbo, portanto só uma oração. Então, nós não temos aqui a oração subordinada. Só temos a oração subordinada se nós tivermos um outro verbinho. Como nós poderíamos dizer essa frase? Agora com dois verbos e acrescentando o nosso que. Sempre dizendo a mesma ideia. Olha só que fica assim, ó. Se esperei a sua saída, é a mesma coisa de dizer esperei que, sempre colocando esse que, esperei que você saísse. Pronto, olha só a transformação. Veja que diz a mesma coisa. Temos o que, certo? A partir do que? Oração subordinada substantiva. E veja que temos aqui saísse do verbo sair. Pronto, ó. Oração subordinada substantiva. Aqui equivalendo, tendo o valor do substantivo saída, dando essa mesma ideia. Fácil? Vamos ver uma outra, para a gente ficar craque? Assim, ó. Desejo a felicidade de minha família. Aí, desejo do verbo desejar. Aqui não temos mais verbo, certo? Como a gente faz a brincadeira, acrescentando sempre o que? Desejo que a minha família seja feliz. Olha aqui o verbinho seja do verbo ser. Portanto, aqui, oração subordinada substantiva e o resto é a oração principal. Viram aí? Nós temos com isso, nós podemos ter essa dica de como nós podemos dizer uma mesma coisa de duas formas. Então você escolhe, é melhor dar essa ideia que eu quero passar com uma oração só ou numa oração subordinada substantiva. É uma questão de estilo, de gosto. Beleza? Então, por hoje é só. Hasta la vista, baby!